Existe uma parte da minha vida que eu nunca compartilhei aqui com vocês e eu quero deixar isso registrado. E mais que isso, eu quero que esse vídeo seja um alerta para você que vai assistir aqui agora. Eu já falei aqui que anos atrás, 2013, 2010, 2011, por aí, eu usei Mega Hair durante 7 anos. Por que eu comecei a usar Mega Hair? Porque os cremes alisantes, eles já não estavam mais fazendo efeito no meu cabelo. O efeito que eu digo ele não estava mais ficando bonito do jeito que eu achava que ele deveria ficar. Então, por esse motivo, eu comecei a usar Mega Hair. E quando eu comecei a usar Mega Hair, eu vi uma diferença enorme. Eu senti coisas que eu nunca havia sentido, eu vi reações que eu nunca tinha visto e eu pude experimentar de sentar em cadeiras que eu nunca havia sentado, acessar pessoas que eu nunca tinha acessado. E sim, só foi porque eu mudei o visual. Parece que eu passei a fazer parte de uma camada de pessoas que eu não poderia acessar por causa do meu cabelo. Eu falei aqui que eu já comecei a alisar o meu cabelo com 13 anos. 13 anos eu acho que essa ideia começou a fermentar na minha cabeça. E quando eu fiz 15 anos, eu decidi relaxar o meu cabelo. Porém, como eu morava com meu pai e com a minha mãe, o meu pai era totalmente contra eu relaxar o meu cabelo. Ele sempre falava que o meu cabelo era bonito e que eu era bonita, que eu não precisava relaxar cabelo e nem fazer maquiagem. Coisas que eu sempre gostei. E ele falava que eu não precisava fazer nada disso. E parece que eu tô ouvindo ele falar aqui: Fia, você não precisa fazer nada disso. Você é bonita, não precisa relaxar o seu cabelo porque o seu cabelo é bom. Ele sempre afirmava isso pra mim. Então, a autoestima pra mim nunca foi um problema. Eu sempre tive a autoestima alta e elevada. Só que, com 15 anos, eu já estava de namoradinho. E aí, eu não queria ficar, já estava me sentindo feia. Por quê? As outras meninas que ele olhava, pode-se dizer que até ele paquerava, sabe? Tinha um cabelo bonito, tinha cabelo bom, tinha aquele cabelo cacheado, sabe? Que balança, que é cheio, que a gente vê hoje em dia, cabelos... Vou colocar aqui na tela. E ele gostava desse tipo de meninas. E eu não fazia parte desse grupo de meninas. Mas ainda assim ele era meu namorado. E aí, eu, não só por isso, mas por já estar ficando mocinha e adolescente, eu quis alisar o meu cabelo. E aí, conversando com meu pai, eu e a minha mãe, ele não deixou. Ele falou que não precisava fazer nada disso. Nada disso. E nós arrumamos um método para que isso acontecesse. A gente falou para ele que a gente passaria o alisante junto com o creme de pentear e assim o efeito seria menor. Ele só ia deixar o cabelo mais macio. Ainda assim ele não concordou, mas como eu ia fazer 15 anos e teve uma festa com as 15 damas, não lembro se é assim que chama, mas eu acho que é, as 15 meninas. Teve dança, aquela dança, né, de 15 anos, de vela. E tem um monte de coisa no aniversário de 15 anos, eu não lembro, mas a minha festa foi nesse nível, sabe? E aí eu tive 2 vestidos, e aí eu tive um momento de dançar com os 15 meninos, as meninas também dançaram com os meninos. Sabe, eu tive uma festa digna de 15 anos. E eu não queria estar feia. E aí nós decidimos relaxar o meu cabelo. Não relaxei no salão, relaxei em casa, que inclusive é a tia do meu ex-namorado. Esse meu ex, ele faleceu.
E aí, que foi o meu primeiro namorado. E aí, nós alisamos o cabelo, fizemos o relaxamento junto com o creme. Só que eu não senti tanta diferença, sabe, no meu cabelo. Mas não podia passar novamente. Tinha que esperar, eu acho que 2, 3 meses, não me lembro, pra passar de novo. E assim eu fui pro salão, no dia do meu aniversário, fazer o cabelo. E a primeira coisa que eu pedi no salão foi para que ela fizesse uma chapinha com escova, porque eu nunca tinha feito uma chapinha com escova no meu cabelo com 15 anos de idade. Nunca. E aí ela também olhou o meu cabelo e falou: não precisa. Não precisa fazer chapinha. Não precisa fazer nada disso. Seu cabelo é bonito. Vamos fazer cachos, que vai ficar mais bonito do que escova e chapinha pro seu aniversário de 15 anos. Eu ainda assim triste, concordei com ela. E eu tinha levado a coroa já pra colocar, né, no meu cabelo, né, no penteado. E aí ela falou, e vai ficar melhor ainda se você fizer cachos, porque vai ficar mais bonito na coroa do que um cabelo todo liso. E ela me convenceu a fazer o meu cabelo desse jeito. Então a gente apenas, ela, né, fez cachos. Vários cachos, tipo da Maísa, mas só que molhado. Não usou modelador, nada disso. Ela usou só o pente mesmo, pente fino. E o creme, eu não lembro o que ela usou no meu cabelo. Eu sei que ficou muito cacheado. Se eu tiver foto, eu coloco aqui pra vocês verem. E aí, fez um penteado que eu não achei legal. Mas eu já estava ali penteada pro meu aniversário de 15 anos e foi isso. Depois dos 15 anos, meus pais se separaram. E aí eu senti mais liberdade em fazer o que eu quisesse com o meu cabelo. Depois disso, eu me lembro que eu comecei a alisar o meu cabelo sem nenhum creme de massagem. Eu queria ver como o meu cabelo ia reagir ao creme em si. E aí começamos com o Toin. E aí o Toin já não estava mais fazendo efeito, nós fomos pro Amaci-Ré. O Amaci-Ré já não estava fazendo mais efeito e eu fui pro Beleza Natural, lá no salão de Nova Iguaçu, porque eu achava que isso ia ser a solução dos meus problemas. E ali eu fiquei no Beleza Natural um bom tempo, se eu não me engano, acho que 1 ano, por aí. Mas eu tive uma grata surpresa, tá? Eu sei que muita gente fala que mal do Beleza Natural, mas eu não tenho a não ser uma coisinha pra dizer do Beleza Natural. Eu comecei a fazer o meu cabelo lá e meu cabelo começou a desenvolver, a crescer, tá? Acho que o meu cabelo nunca chegou, nunca ficou tão grande da forma que ficou se não fosse lá no Salão do Beleza Natural. Eu não tive outra experiência pra estar aqui contando pra vocês. Então a experiência que eu tive no Beleza Natural foi muito bom. Meu cabelo, ele chegou aqui assim. Aí eu tenho foto, eu vou compartilhar com vocês. Eu tava muito feliz, eu tava me sentindo pertencente a um grupo com o cabelo grande. Eu estava me sentindo bonita, realizada e feliz com aquele cabelo. Porém, o meu cabelo, ele começou a não mais cachear. Ele começou a frisar. E aí tá um ponto que eu não gosto de cabelo frisado. Eu gosto de cabelo cacheado, com cachos e volume. E meu cabelo não tava ficando mais assim. E aí, indo pra Nova Iguaçu, eu descobri as pessoas que colocavam mega ré. E aí foi onde começou a minha ascensão, sabe? E aí eu conversando com a minha mãe, eu já trabalhava, né? Eu já tinha os meus 18 anos, eu já trabalhava. E aí eu falei com minha mãe, eu vou colocar mega ré. Ela falou, aonde? Falei, Nova Iguaçu. Ah, antes disso, a minha mãe também, ela fazia cabelo em Nilópolis. A minha mãe fazia afro. Ela passava afro. É afro mesmo que fala? Eu acho que é isso mesmo. E aí eu decidi colocar mega ré. E aí o que eu fazia? Eu ia pro salão do Beleza Natural, saía do salão do Beleza Natural,
ia colocar mega ré. E o mega ré que eu colocava era no ponto americano. Esse era o, o jeito que a moça fazia o meu cabelo. A técnica que ela usava no meu cabelo. Ponto americano. E esse ponto americano, ele literalmente acabou com o meu cabelo. Só que aí, quando eu comecei a pertencer, sabe? Quando eu comecei a ver que eu era poderosa com aquele cabelo, as pessoas me... eu era vista pelas pessoas, eu era aceita pelas pessoas, as coisas eram diferentes quando você tinha um cabelo grande. Eu comecei a entender que o negócio era ter um cabelo grande. O negócio era ter um cabelo bonito. E aí, eu não quis mais tirar. Mesmo gastando rios de dinheiro. Naquela época, eu colocava cabelo humano. E eu gastava, em média, de 3 em 3 meses, uns R$ 500 só com o cabelo humano. E eu colocava 300 gramas. Naquela época, o cabelo humano não era caro como é hoje. E mais o dinheiro do Beleza Natural, que eu tinha que pagar para alisar, e mais o lanche. Só a passagem que eu não precisava pagar porque eu tinha cartão do meu serviço, então eu ia de cartão. Fazendo baldeação, eu ia de cartão. Trem e ônibus. E aí ia uma boa grana por mês. Mas eu não queria saber da grana. Eu queria saber que eu estava pertencendo a um grupo, que eu era vista e que todo mundo me enxergava e eu tava me sentindo linda, maravilhosa com aquele cabelo. E aí, só que o meu cabelo mesmo, ele começou a cair, a arrebentar, e o que era muito grande ficou assim. Ele nunca mais voltou a ser o mesmo. Por quê? Porque isso não era bom, né? Eu acabava de relaxar o meu cabelo e ia para um outro salão para colocar mega ré. Eu abafava o meu cabelo, ele não tinha nem tempo de respirar. E com essa inclusão, né, com esse sentimento de inclusão, com esse sentimento de vaidade que eu senti com o cabelo, eu nunca mais quis ficar sem cabelo, sem o mega ré, sabe? E aquilo ali se tornou algo para mim como se fosse parte de mim. Se tirasse, é como se fosse, se eu perdesse, se eu tivesse sem cabelo, eu perderia, parecia que eu tava sem meu braço. Eu não sabia o que fazer. E aí, e o meu cabelo natural pequeno, eu não queria que ninguém me visse sem o cabelo natural, sem o meu mega hair. E o que eu fazia, como o meu cabelo mega hair, como o meu cabelo natural estava já ficando muito pequeno, né? Eu comecei a usar com mais frequência, porque eu já me sentia parte de um grupo pertencente a alguma coisa, sabe? E aquilo já não podia mais ficar, eu não podia mais ficar sem aquilo. E aí, que foi algo na minha vida, quando eu percebi que eu já estava dependente do mega hair, eu me vi uma pessoa totalmente dependente, totalmente inclinada àquilo, sabe? A minha vida era aquilo, era cabelo. A um ponto de que eu não queria que ninguém daqui da minha cidade me visse sem mega ré. E aí o que eu fazia? Eu saía da minha casa, eu chegava em casa do serviço, eu tirava o mega ré quando estava na época de manutenção. Eu chegava do serviço, eu tirava todo o mega ré de noite e quando fosse 3h30 da manhã, eu descia da minha casa a pé, de madrugada, porque eu não queria que ninguém me visse sem mega ré. Então eu descia cedo, eu ia no primeiro ônibus que tinha para Nova Iguaçu, porque ninguém podia me ver sem cabelo. Esse era o nível que eu estava. Então eu saía de madrugada e chegava no Beleza Natural, alisava o meu cabelo,
Saía do Beleza Natural e já ia para um outro salão colocar o mega hair. E teve uma vez que uma amiga minha, uma colega minha foi comigo e ela falou assim: Thalita, até o seu humor muda quando você tá sem cabelo. Você fica diferente quando você tá sem cabelo. E era isso, é exatamente isso. Eu parecia que eu queria me enfiar num buraco quando eu estava sem o cabelo. E aquilo se tornou algo dependente e recorrente. Todo o meu dinheiro, o meu salário que eu recebia, uma parte eu ajudava o meu pai, porque ele se separou da minha mãe, ficou doente, e aí eu ajudava o meu pai, e a outra parte do meu dinheiro era pra arrumar o meu cabelo. Eu não ficava sem arrumar o meu cabelo, de jeito nenhum. E eu coloquei vários mega hair. Colocava grande, colocava curto, colocava louro, colocava preto. Isso foi durante 7 anos. Eu vivi essa dependência de cabelo, de ter um cabelo grande, sabe? E eu vivi isso. E quando eu vi que eu estava dependente, né, que eu estava assim, quase que um caminho sem volta, eu fiquei pensando, eu me lembro que como eu vou fazer para retroceder, sabe? Como eu vou fazer para voltar a Thalita de antes? Como eu vou fazer quando eu quiser usar o meu cabelo natural? Ou se eu não quiser mais usar o meu cabelo natural? Essa vai ser a minha vida? Eu lembro que eu parei para refletir. Mas eu também não tinha forças eu não tinha força e nem coragem para tirar o mega hair e andar sem o mega hair e sustentar isso, sabe? Que sustentar o meu cabelo próprio, o meu cabelo natural, eu não tinha essa força. E parece que eu tô vivendo isso nos dias de hoje. Eu não tô dependente de peruca ou de trança, mas eu também não tô tendo aquela força para encarar o meu cabelo do jeito que ele está agora. Então eu sempre preciso estar arrumando alguma coisa, fazendo trança ou fazendo uma chapinha com escova para pelo menos prender o meu cabelo e me sentir melhor, ou usar peruca. Parece que eu tô vivendo a mesma fase, porém eu não estou presa, eu não me sinto presa. E naquela época eu estava presa a essas coisas. Só que aí algo mudou. Eu já estava querendo voltar para a igreja. Para quem não sabe, eu sou evangélica, sou cristã. E aí eu estava pretendendo voltar para a igreja porque eu havia saído com 13 anos da igreja. E nunca mais voltei. Só ia fazer visita, sabe? Aquela visita. Você vai lá, recebe uma oração e vai embora. Então essa era a minha vida. Eu também não saía de vez, mas também não conseguia me desligar de vez. E nesse vai e vem de baile funk, final de semana, e igreja, dia de semana, eu me senti bem numa igreja que eu visitei. Eu gostei muito dessa igreja, me lembro até hoje. Eu falei, poxa, aqui eu ficaria. Aqui eu gostei daqui. Gostei dessa igreja, gostei do pastor, gostei das pessoas. E aí eu decidi voltar para a igreja. Eu aceitei Jesus novamente. Só que teve um ponto que eu quero falar aqui. Se você é de outra religião, só ouve, tá? Só ouve. Eu não tô aqui impondo nada, nem falando o que você deve fazer com sua vida, não. Tô dizendo, tô contando a minha experiência. Como eu ficava nessa vida de baile funk e igreja, eu recebi muitos livramentos. E aí, num belo dia, pode-se dizer um rapaz pregando, um jovem senhor pregando, eu senti que aquela pregação foi pra mim, e no final do culto, ele falou assim, no final do culto era sempre assim nessa igreja, eles chamavam todo mundo lá na frente pra orar. E aí todo mundo foi como de costume, eu também fui como de costume, só que eu não fico lá na frente, agarrada. Não, eu fico lá atrás, tipo assim, quero que ninguém me veja aqui. Primeiro que eu vou pra baile funk sempre. E aí depois as pessoas podem ficar julgando. Esse era o meu pensamento, tá? Então eu ficava bem lá pra trás. Mesmo na oração final. E aí, o pastor orando, ele falou assim, ó, tem uma pessoa aqui que Deus manda te dizer que é a última chance.
ou você volta, ou eu não... Ele não falou que não... Eu não me lembro quais foram as palavras que ele falou. Ou é tipo assim, ele falou, ou é hoje ou não é mais. Você tem que decidir. Sai de cima do muro. Ou você passa para a igreja e vive o seu chamado, ou você vive o que você quer viver no mundo, né? Onde você tá. Foi desse jeito, não foi com essas palavras, mas foi isso que ele quis dizer pra mim. E quando ele falou isso, ele não me apontou, tá, gente? Ele não me apontou. Quando ele falou isso, eu senti o meu coração queimar, sabe? Parecia que tava saindo fogo do meu peito. E quando eu olhei nos olhos dele, o olho dele também parecia estar saindo fogo. E parecia que ele estava olhando diretamente para mim, mas não era, porque tinha muita gente na minha frente. Mas eu enxergava como se ele estivesse olhando e falando direto para mim, sabe? E ali naquela hora, eu me emociono de falar porque parece que eu tô vivendo isso. Eu penso, imagino. E aí, naquela hora, ele falou: você tá aqui no meio. Você tá aqui. Levanta a sua mão. Deus está te dando a última chance. E aí eu não sei quem levantou a minha mão. Hoje eu sei que foi o Espírito Santo. Porque eu, por mim, sozinha, eu jamais levantaria a minha mão. E aí eu levantei a minha mão. Eu aceitei Jesus de novo. Naquele dia. Graças a Deus. Poderia ter sido antes. Mas aquele dia eu aceitei Jesus e fui lá na frente. Que ele falou: é você mesmo que Deus está falando. Deus já fala um tempão no seu coração. Mas hoje... E ali, naquele dia, eu confesso que quando eu saí daquela igreja, eu me arrependi. Porque era uma sexta e no sábado tinha baile funk. E aí, eu falei: nossa, e agora? Tem as minhas amigas do baile. Eu não tinha conecas crentes. A não ser minhas primas, mas eu também nem via minhas primas. Elas tinham uma vida e eu tinha outra, né? E eu me arrependi, mas eu também não queria voltar atrás, sabe? Eu falei: agora eu vou segurar essa onda aqui. Já que eu aceitei Jesus, eu não vou voltar atrás. E aí, nesse período, nessa época, eu fiquei sem amizade. As minhas colegas que eram do baile funk pararam de falar comigo, até porque eu não fui mais, né, nos bailes. E elas pararam, né, de falar comigo nessa época. E eu comecei a caminhar para a igreja sozinha. Para essa igreja sozinha. Só que tinha uma coisa, sabe? Nessa igreja não podia usar mega ré na época. Não aceitava mega ré. Não é Assembleia de Deus, tá, gente? Não é Assembleia de Deus. Nessa época, porque eu sou da Assembleia de Deus. Nessa época não podia usar mega ré. Nessa igreja, naquela época, não podia usar mega ré. E logo veio a minha memória. Bom, para mim participar das coisas, porque lá tinha teatro, eu sou formada em teatro. Lá tinha música, eu sou formada em música, em aula de canto. Sabe, lá tem, né, ainda? Lá tem tudo que eu gostaria de um dia fazer, de estar ali no meio deles. Só que para mim fazer isso, eu teria que batizar. Porque com 13 anos eu não batizei na minha igreja, na Assembleia de Deus, né, que é a igreja que eu nasci. Eu não batizei. Nessa época eu saí da igreja porque meu pai não deixou eu batizar. Então eu teria que batizar nessa igreja. E para me batizar nessa igreja,
eu não poderia usar mega hair. E aí eu falei, e agora? Eu vou ter que ficar sem cabelo. E foi aí, gente, que eu quase entrei em depressão. Eu acho que eu só não entrei em depressão porque eu pedi muito a Deus para que isso não acontecesse. Eu orei muito, eu jejuei muito, porque eu falei uma coisa certa. Eu não vou voltar atrás na minha decisão. E se eu decidir ficar na igreja e estar na igreja, Deus vai me dar força. E eu vou conseguir ficar e andar sem o mega hair. E aí, quando eu tirei o mega hair, eu me lembro que isso foi no final do ano. Quando eu tirei o mega hair, as coisas, as regras, as doutrinas da igreja mudaram. Não precisava mais ficar sem o mega hair. A igreja mudou algumas regras, algumas doutrinas que poderia sim usar mega hair, não tinha problema nenhum. Só que eu já tinha tirado o mega hair. Eu tinha orado sobre isso, eu tinha jejuado sobre isso para eu não entrar em depressão. E aí quando eu fiquei sabendo, eu já não quis mais colocar o mega hair. Eu já estava, graças a Deus, me sentindo bem com o meu cabelo natural, sabe? E aí eu prossegui sem o meu cabelo, sem o cabelo natural. Eu tenho guardado até hoje o meu cabelo natural, algumas mechas, não tenho tudo, né? Mas eu tenho algumas mechas do cabelo do mega hair. Porque é cabelo humano, né, gente? E cabelo humano hoje tá caro, vale ouro hoje cabelo humano. Então eu fiquei sem o mega hair. Não batizei nessa igreja. Olha só como as coisas mudaram. Eu não batizei nessa igreja porque as minhas primas ficaram sabendo, né, que eu tinha voltado para Jesus. E aí elas falaram, mas por que você não tá na nossa igreja, né? Junto com a gente, por que você tá numa outra igreja? Aí eu falei, porque lá tem isso, tem aquilo outro. E elas falaram, ué, mas na nossa também tem, é só a gente fazer. Aí eu falei, e aí eu fui, eu voltei pra minha igreja, né, de berço, que é a Assembleia de Deus, e tô lá até hoje. E na Assembleia de Deus eu tive que batizar, e a Assembleia, quando eu fui, né, falando aqui um pouquinho de doutrina, a Assembleia já podia ter televisão, na época que eu era criança não podia. Então eu já podia usar calça comprida, não tinha nada a ver usar mega hair, já estava mais liberal. Só que isso já não enchia mais os meus olhos, entende? Eu já me aceitava como eu era. E eu acho que foi por causa de oração, eu acho que foi por causa de jejum que eu consegui me desprender do mega hair. Sabe, me desprender das coisas que eu achava que era isso que ia me fazer incluir em núcleos, em me sentir pertencente a lugares que eu queria pertencer, sabe? Então, graças a Deus, eu não entrei em depressão e eu continuo lá hoje na Assembleia de Deus. Eu me batizei com 23 anos, eu acho, e tô lá até hoje. E a minha relação com o cabelo, sabe, com o mega hair hoje é com o mega hair e qualquer outro cabelo. É praticamente algo estético, sabe? Para me sentir diferente. Não dependente, porque isso é diferente. Eu não me sinto dependente de uma trança, ou de uma peruca, ou de um mega hair. Não. Eu acho que se o meu cabelo estiver bom e bonito, e eu estiver me sentindo bonita, isso é válido pra mim. Mas se eu não estiver me sentindo assim, eu vou arrumar meios de eu estar e me sentir bem. Mas eu não estou presa a algo, sabe? Eu não estou presa a algo. E eu quero aqui falar pra vocês que eu já escutei outros relatos, mas num próximo vídeo eu posso trazer isso aqui pra vocês. Não se sinta presa, sabe? Eu sei que a gente é mais vista,
tá? Isso é verdade, gente. Não dá pra esconder, não dá pra não falar, sabe? A gente é mais vista quando está com, sabe, cabelos ao vento. Verdade. Mas a gente não pode se medir por isso. Precisa ser algo que você se sinta bem. Mas também precisa ser algo que você consiga, o dia que você quiser, não usar, entende? E não que seja uma dependência. Então, se você hoje está se sentindo dependente de usar algo, não estou dizendo só do Mega Ré. Se você está se sentindo dependente de usar algo na sua vida, algo que você acha que não deveria estar, mas está nesse lugar, comece a orar. Comece a pedir a Deus que tire isso de você. Comece a pedir a Deus que te dê inteligência, paciência e discernimento. Tente ter o hábito da oração. Eu não digo oração só na hora de você dormir ou na hora de você levantar, mas estar constantemente o tempo todo falando com Deus. Lavando uma louça, lavando roupa, indo trabalhar dentro do ônibus, no seu serviço. Tenha essa... Queira, busque essa intimidade com Deus, que você vai ver como você vai passar a enxergar as coisas diferente, tá? Porque foi assim que foi comigo. Assim aconteceu comigo, eu tô falando por experiência própria. Quando você tem um amigo, sabe? Aquele amigo, as outras coisas ficam pequenas, tá? Ficam pequenas perto do que o que ele tem guardado pra você. Então, se você hoje está se sentindo dependente, gente, desculpa os cachorros, mas se você está se sentindo dependente sobre algo, sobre alguma coisa, comece a orar e pedir a Deus que tire isso de você, da sua mente e do seu coração. Porque a Bíblia fala que o seu coração, não coloque o seu coração em coisas, mas coloque o seu coração em Deus. Sabe? As coisas vão ficar por aí. Seu coração precisa estar em Deus. Não vamos tratar coisas como se fosse preciosidade na nossa vida, e não é. Preciosa é a nossa vida, somos nós, e não as coisas. Comece a orar a Deus sobre isso, peça a Deus para tirar essa dependência que você tem, seja lá qualquer dependência que você tem hoje. Sabe, fala assim, eu não quero fazer mais parte disso, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais estar com isso, eu quero ser eu e me olhar no espelho e me sentir bem, eu quero, sei lá, sair desse vício, eu quero sair desse grupo, eu quero estar com coisas e pessoas melhores, eu quero ser melhor como pessoa, eu quero ser mais confiante, eu quero ser mais alegre, coloque alegria no meu coração, sabe? Experimenta e depois você vem aqui e fala nos comentários, tá? Seja sincera, ele é a única pessoa que você pode ser sincera. Acredite nisso.